Fala, galera! Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, dando prosseguimento aos nossos conteúdos, então, portanto, de língua portuguesa, quero trabalhar com vocês hoje um conteúdo que cai muito, muito, muito em concurso público, tá? Que é a diferenciação entre índice de indeterminação do sujeito, mais especificamente o C, tá? Que ele vai se transformar em índice de indeterminação do sujeito, ali no sujeito indeterminado, tá? Versus partícula apassivadora, tá? Lembrando, pessoal, que o C na língua portuguesa, ele desempenha uma quantidade bem exorbitante de funções sintáticas, tá? Então, o que geralmente cai em concurso público são as funções de pronome reflexivo, partícula expletiva ou de realce, índice de indeterminação do sujeito ou partícula passivadora, das vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva, tá? Em relação às vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva, pessoal, eu recomendo vocês darem uma olhada nos vídeos de verbos, tá? Então, deem uma olhada ali, principalmente em voz ativa, em voz passiva e em voz reflexiva, tá? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só colocar aqui agora para compartilhar a tela com vocês. E bora lá, que eu quero terminar esse conteúdo hoje com vocês. Pessoal, só para situar, tá? Só para situá-los aqui dentro, vou mostrar onde é que esse conteúdo se encontra, tá? Esse conteúdo, pessoal, ele se encontra em sujeito indeterminado, mais especificamente agora aqui, pessoal. Então, sujeito, ó, sujeito indeterminado, mais especificamente aqui, tá? Então, o verbo está na terceira pessoa do plural. Desculpa, o verbo está na terceira pessoa do singular, seguido do índice de indeterminação do sujeito. O primeiro caso, que o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito não está expresso na oração e não pode ser determinado pelo contexto. O que significa isso aqui, pessoal? Deixa eu só trazer o primeiro exemplo de novo aqui, para que vocês possam refrescar a memória antes de avançar propriamente para esse conteúdo. Que é o mesmo caso que eu sempre comentei para vocês lá do telefonaram para você, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, eu vou colocar o exemplo número 1, tá? E vou colocar aqui em cima caso número 1, tá? Então, olhem aqui, gente, olhem aqui. Telefonaram, telefonaram para você. Tá aqui, pessoal. Então, vocês vão verificar que o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito ele não está expresso na oração, ou seja, cadê o meu sujeito? O sujeito não está expresso. Quando eu falo expresso, pessoal, eu estou me referindo ao João comprou balas, ou seja, a partir de agora, o meu sujeito está aqui expresso, eu consigo verificar o meu sujeito, tá? Ele está aqui. Ele não está expresso e não pode ser determinado pelo contexto. O que é determinado pelo contexto, pessoal? Pense comigo o seguinte, vamos imaginar apenas essa frase aqui. Telefonaram para você. Quem é que telefonou aqui dentro? Vamos imaginar que esteja agora, pessoal, num grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Telefonaram para você. Quem é que telefonou para você? Será que foi esse cara e esse? Será que foi esses 3? Será que foi esses 4, 5, 6, 7, 8? Quem é que telefonou? Gente, eu não tenho como identificar, eu não tenho como dizer que foi o João, eu não tenho como dizer que foi o João e Isadora, porque no momento que eu consigo identificar, eu não estou mais lidando com o sujeito indeterminado, eu estou a lidar a partir de agora, pessoal,
Com quem? Com um sujeito simples, se eu fosse identificar como João, e João e Isadora como sujeito composto, tá? Então, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar. Pessoal, preste atenção numa outra coisa. Joana e Isadora foram ao baile. Pessoal, olha aqui. Telefonaram para você. Gente, olhem para cá. Joana e Isadora foram. Localize o verbo, faça a pergunta. Quem é que foi? Joana e Isadora. Sujeito composto. Olhem para cá agora. Quem é que telefonou para você? Pergunto. A resposta é um sujeito indeterminado. Pessoal, vocês têm certeza que é um sujeito indeterminado? Eu não tenho mais certeza, tá? Bem pelo contrário, eu tenho certeza que não é. Por quê? Porque por mais que o verbo esteja na terceira pessoa do plural, o sujeito não está expresso na oração e não pode ser determinado pelo contexto? Não, pessoal, bem pelo contrário, ele pode ser determinado pelo contexto. Então, aqui dentro, vocês estão trabalhando com o sujeito dito sujeito oculto. Quem é o sujeito? Joana e Isadora. Então, Joana e Isadora foram ao baile, Joana e Isadora telefonaram para você. Fabrício, mas eu não concordo que agora é taxativamente Joana e Isadora. Também, pessoal, também concordo com vocês. Por quê? Quem é que telefonou? Poderia muito bem ser Ricardo e Antônio. Eu concordo com vocês. Eu concordo. A depender da banca organizadora, ela não vai considerar o segundo verbo fazendo menção a Joana e Isadora. Isso eu concordo com vocês. Não tenho que argumentar, não tenho que discutir. Tá? Então a gente tem sempre que ficar com esse viés agora aqui dentro. Qual banca que eu vou realizar o meu certame? Qual banca que eu vou realizar o meu concurso público? Tá? Então, pelas gramáticas, pessoal, agora aqui, um pouco mais antigas, vocês vão perceber que Joana e Isadora foram ao baile, sujeito composto, e Joana e Isadora telefonaram para você. Esse telefonaram faz menção a Joana e Isadora, tá? Mas eu concordo e muito com vocês, tá? Não posso dizer o contrário, porque telefonaram para você aqui dentro, pessoal, muito possivelmente dentro de um texto dissertativo argumentativo, onde vocês vão ter agora uma introdução, desenvolvimento e mais a conclusão. Certamente esse telefonaram possa sim fazer menção a outros elementos que não necessariamente apenas Joana e Isadora. Mas nesse caso aqui, pessoal, como a frase ela foi escrita por mim, eu sou o detentor dessa frase a partir de agora. O que eu fiz, pessoal? Eu fiz com que esse elemento realmente fizesse menção a Joana e Isadora, tá? Então aqui eu fiz com que esse elemento fizesse menção a Joana e Isadora, para dizer para vocês que agora, pessoal, vocês não estão mais lidando com o sujeito indeterminado. Bem pelo contrário, agora vocês estão lidando com o sujeito dito sujeito, exato, pessoal, o sujeito oculto, tá? Então você só tem que atentar, você só tem que cuidar. O próximo, agora aqui dentro, que é a aula de hoje, é o nosso dito sujeito quem, pessoal? Desculpa. Sujeito indeterminado, agora com o nosso índice de indeterminação do sujeito. Pessoal, qual a diferença de um índice de indeterminação para uma partícula passivadora? Pessoal, conteúdo que cai em qualquer
concurso público, tá? É impressionante. Então, vou colocar aqui, pessoal. Vou colocar assim, ó. Partícula a passiva versus índice de indeterminação do sujeito. Tá, tranquilo. Então, o que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Partícula A passivadora versus índice de indeterminação do sujeito. Gente, pense comigo o seguinte: quais as características que diferenciam a partícula passivadora, conhecida tradicionalmente por PA, e o nosso índice de indeterminação, conhecido por IIS? Qual a diferença entre uma e qual a diferença entre outra? Pessoal, olhem para cá. Para que eu tenha a partícula passivadora, eu tenho que ter quem? Sujeito. Bom, se eu tenho que ter sujeito, no índice eu não tenho sujeito. Beleza. Tá? Eu vou até arrumar aqui, pessoal, vou colocar assim, ó. Tenho sujeito. Tenho sujeito. Outro elemento, pessoal, agora aqui dentro. Verbo transitivo, verbo transitivo direto, tá? E no índice, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, ou até mesmo, pessoal, verbo intransitivo, tá? Aqui. Outra característica importante. Pessoal, se eu tenho sujeito, o meu sujeito ele pode estar no singular ou o meu sujeito pode estar no plural. Então, a depender, o meu sujeito, agora aqui dentro, tá? O meu verbo, então, verbo poderá estar no singular ou plural, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Eu estou dizendo isso aqui justamente porque se eu tenho meu verbo no singular, sujeito no singular, um caso de concordância verbal em que o verbo deve concordar obrigatoriamente com o meu sujeito. Se o verbo estiver no plural, claro que isso é consequência, pessoal, tá? Por que consequência? Se vocês conseguem identificar uma partícula passivadora, vocês já sabem que o verbo pode tanto ficar no singular, concordando com o sujeito, e o verbo pode ficar tanto no plural, concordando com o sujeito. Isso é indiscutível, tá? Então, se o verbo está no plural, o sujeito no plural. Então, aqui, pessoal, o que sobra para nós? Aqui, verbo sempre, pessoal, sempre no singular, tá? Verbo sempre no singular. Por que verbo sempre no singular, gente? Porque eu não tenho sujeito. Eu não tenho sujeito. E se eu não tenho sujeito,
automaticamente, consequência disso tudo, o meu verbo fica no singular. Então, caso de concordância verbal, em que o verbo deve concordar obrigatoriamente com o sujeito e o núcleo do sujeito deve concordar obrigatoriamente com o verbo. Pensem comigo o seguinte, gente. Se o índice de indeterminação do sujeito, ele indetermina, ou seja, eu não consigo determinar quem é o meu sujeito, eu não consigo apontar o dedo e dizer, ó, é João e Maria, ó, é a caneta e o apagador, ó, é o carro X e o carro Y. Eu não consigo determinar. O que acontece com o meu verbo naturalmente? Fica no singular. Por que fica no singular? Porque eu não consigo determinar o meu sujeito. Então, o verbo automaticamente, pessoal, fica no singular. No momento que eu tenho uma partícula passivadora, o meu verbo pode sim ficar no singular ou no plural, porque eu vou ter sujeito no singular ou eu vou ter sujeito no plural, tá? Então, por isso que eu tenho sujeito e por isso, pessoal, que eu não tenho sujeito, tá? Que ali vira uma consequência, algo muito natural da concordância verbal. Como é que eu vou localizar isso, então, pessoal? Exemplo, tá? Então, vou trazendo alguns exemplos para vocês agora aqui. Vou colocar bem no meio, tá? Para não fazer uma diferenciação. Então, vou colocar assim, pessoal. Precisa-se de marcianos. Não, vou botar precisa de marcianos, não, né? Precisa-se de datilógrafos. Exemplo número 2. Acredita-se em marcianos. E o exemplo, pessoal, para finalizar agora aqui dentro, é bom que se analisem os dados, tá? 3 exemplos agora aqui dentro. Pessoal, o C, o C e o C, tá? O que aconteceu agora no terceiro exemplo? Uma colocação pronominal, um caso de próclise, né? Então, eu tenho o meu verbo agora aqui dentro. Eu posso ter o pronome oblíquo na frente. Eu posso ter o pronome oblíquo no meio. E eu posso ter o pronome oblíquo no final do verbo agora aqui. No caso aqui, pessoal, fica muito claro que vocês estão lidando com quem? Com uma ênclise. No caso aqui, fica muito evidente que vocês estão lidando com uma ênclise, tá? Tranquilo? Foi. E aqui com uma próclise. Justamente porque esse elemento agora aqui dentro, ele atrai o pronome enclítico para frente, tá? Então, o que vai acontecer agora, pessoal? O que eu tenho que fazer para conseguir identificar se esse C é partícula passivadora ou se esse C ele é índice de indeterminação do sujeito, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer agora aqui dentro, pessoal, é o seguinte, tá? Deixa eu só ver uma coisa ali. Foi. Localizar o verbo, tá? Localizar o verbo. Gente, independentemente da análise sintática que vocês forem fazer, independentemente, vocês vão ter que localizar o verbo, tá? Fazer a pergunta para o verbo e localizar o seu sujeito, tá? E isso é extremamente importante. Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu só aumentar agora aqui. Ó, vou até mudar de cor, tá? Vou colocar essa cor aqui, tá? Um pouquinho maior aqui. Localizei meu verbo. Beleza. Tenho C. Como é que eu faço a pergunta? A pergunta é essa. É que se precisa? Essa é a pergunta.
que é que se precisa? Resposta. Qual a minha resposta? Teoricamente, pessoal, teoricamente, a minha resposta agora aqui dentro seria de datilógrafos. Concordo comigo? Essa daqui seria, teoricamente, a minha resposta para localizar o sujeito. Beleza. Pessoal, mas tem uma máxima na língua portuguesa que vocês já sabem. Qual a máxima que tem na língua portuguesa, pessoal? Tem uma máxima na língua portuguesa que é essa daqui. Sujeito preposicionado não existe. Ou seja, pessoal, toda vez que vocês tiverem um verbo, fazerem a pergunta a esse verbo e ter a resposta com uma preposição, vocês já podem saber uma coisa: não é sujeito. Então, quando vocês falaram que é que se precisa, a resposta de vocês agora aqui dentro, ela veio, pessoal, ela veio com o uso de preposição. E na língua portuguesa eu tenho uma máxima. Qual a máxima na língua portuguesa? Não existe sujeito com preposição, tá? Esse aqui, pessoal, tem que ser um mantra para vocês. Então, resumindo, vocês não têm sujeito nessa frase. Bom, se não tem sujeito nessa frase, vocês não estão lidando com partícula passivadora. Vocês estão lidando com um índice de indeterminação do sujeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das características do índice de indeterminação é não ter sujeito e o verbo ser um verbo transitivo indireto, ser um verbo de ligação ou ser até mesmo um verbo intransitivo. Então, vamos dar uma olhada? Vamos lá. Olhem para cá novamente, pessoal. Vamos olhar para esse verbo. Quem precisa, precisa. Ou quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Então, o que acontece agora? Esse elemento aqui, ele passa a ser para nós um objeto indireto de um verbo transitivo indireto. Então, se não tem sujeito, quem é que vai te dizer, quem é que vai te marcar aqui dentro que tu não tem sujeito? Quem vai te dizer, quem vai te marcar que tu não tem sujeito, com toda certeza é esse cara. Esse cara vai te dizer o seguinte: ó, Fabrício, eu tenho agora aqui um sujeito preposicionado, portanto não é sujeito. Se não é sujeito, eu só posso ter um índice de indeterminação. E se eu tenho índice de indeterminação, eu não tenho sujeito, e o meu verbo é um verbo transitivo indireto, e o meu verbo é um verbo de ligação, e meu verbo é um verbo intransitivo. Tá? Como consequência, a número 2 é a mesma coisa. Pessoal, olhem para cá. Que é que se acredita? Resposta: em marcianos. Fabrício, mas em marcianos não iniciou com preposição? O meu sujeito? Sim. Sujeito preposicionado não existe, pessoal. Então, em marcianos não pode ser sujeito. Tá? Então, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar para isso aqui. Tá, tudo bem, eu não tenho sujeito na frase. Vamos dar uma olhada para o verbo? Quem acredita, acredita, ou quem acredita, acredita em? Quem acredita, acredita em alguém,
ou em alguma coisa. Então, esse elemento aqui só pode ser quem, pessoal? Só pode ser o objeto indireto de um verbo transitivo indireto. Tá, mas quem é que vai marcar agora aqui dentro que eu não tenho sujeito? Quem vai marcar para vocês aqui dentro, com toda certeza, vai ser esse cara. E o nome dele será IIS. O nome dele será IIS. Fabrício, como é que eu localizo uma partícula passivadora? Primeiro, indiscutivelmente, eu tenho que ter a presença do C. Segundo, olho para o verbo. Procuro o verbo. Analisar. Faça a pergunta. Olha a pergunta. Que é que se analisa? Resposta. Resposta. Os dados. Opa! Opa! Pessoal, os dados tá iniciando com preposição? Não. Fabrício, por que não? Gente, eu iniciei com o uso do artigo. O que é que você precisa? De, olha a minha pergunta agora aqui e a minha resposta iniciando com preposição. E a minha resposta iniciando com preposição. Aqui não está iniciando com preposição. Então, o que acontece, pessoal? Acontece que agora eu tenho sujeito. Se eu tenho sujeito, a probabilidade de ser partícula passivadora, pessoal, aumenta de maneira exponencial. Tá? Fabrício, mas eu ainda estou em dúvida. Vai para o verbo. Qual a transitividade do verbo? Quem analisa, analisa, ou quem analisa, analisa alguma coisa? Quem analisa, analisa alguma coisa. Verbo transitivo direto que pede objeto direto, que é o ser. Querem fazer a prova real? Se é uma partícula passivadora, vocês estão lidando com a voz passiva sintética. É uma voz passiva sintética que vocês podem transformar para voz passiva analítica. E se vocês podem transformar para voz passiva analítica, vocês conseguem confirmar. Então, olhem agora, os dados. Querem ver? Vou só colocar aqui para vocês. Vocês sabem, pessoal, vocês já estudaram isso aqui, que a voz passiva analítica, vocês têm que ter o verbo ser mais ado barra ido, né? Essa é a técnica. Então, vamos transformar para a voz passiva analítica? Olha aqui. Os dados, são, ó o verbo ser, são analisados. Olhem agora. Conseguir fazer a troca. Pessoal, essa troca aqui, gente, ela é feita só com partícula passivadora. É uma prova real que eu faço aqui dentro, tá? Então, os dados são analisados. Eu consigo fazer essa troca, desde que eu tenha partícula apassivadora, pessoal, tá? Desde que eu tenha partícula apassivadora. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estudamos a parte de verbos, mais necessariamente a parte de vozes verbais, em que a preocupação é com o sujeito ali dentro, o que vocês têm que cuidar na voz passiva? Vocês têm que cuidar que na ativa para passiva, vocês têm que ter obrigatoriamente a presença de quem? A presença de um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu consigo passar para a voz passiva analítica. E a sintética é a presença do C.
que eu posso transformar para a voz passiva analítica, que é justamente o que eu acabei de fazer. Quando eu falo é bom que se analisem os dados, é voz passiva sintética. Por que eu tenho certeza? Quem é que sinaliza? Os dados. Localizei sujeito. Quem analisa, analisa alguma coisa. Verbo transitivo direto que pede objeto direto. Então, esse C é uma partícula passivadora. Beleza. Voz passiva sintética. Transforma para voz passiva analítica. Transformei. Deu certo? Indiscutível, pessoal. Não tem que argumentar. Tá? Só para vocês cuidarem, para vocês atentarem, tá? Tempinho para vocês copiarem, gente. 1 minutinho. Foi, pessoal? Foi? Próximo que nós vamos ter ali dentro, gente, tá? Vou fazer um outro vídeo, pessoal, para não se tornar tão extenso, até porque esse vídeo é de partícula passivadora e índice, e eu quero deixar única e exclusivamente esse vídeo focado, direcionado para esse elemento, tá? Tranquilo, gente? O próximo, pessoal, oração sem sujeito ou sujeito inexistente.